Olá, a nossa aula de hoje é sobre os principais conceitos de gerenciamento de projetos. Vamos dar uma ideia de todos os aspectos envolvidos a projetos. Também vamos falar sobre a gestão dos projetos. O que é que nós temos que saber para fazer uma boa gestão de projetos? Também falaremos sobre os conceitos do PMBOK. O PMBOK nada mais é do que um documento que ajuda muito os gestores de projetos, porque contém as melhores práticas de projetos. Ou seja, existe um órgão americano, o PMI, que recebe contribuições de gerentes de empresas, gerentes de projetos e de empresas do mundo inteiro e mantém esse documento atualizado. Ele serve como base para nós conduzirmos um projeto. Tem todos os aspectos, os problemas, as experiências e nos ajuda muito na hora de gerenciarmos um projeto, principalmente para quem está começando. Também falaremos sobre as habilidades de um gerente de projeto. Ou seja, o que é que um gerente tem que ter para conduzir com sucesso um projeto? Todos os aspectos, habilidades, os conhecimentos, que ele tem que ter para conduzir um projeto de maneira satisfatória. Antes de nós falarmos sobre projetos, vamos falar sobre funções gerenciais. Na verdade, para gerenciar projetos ou gerenciar qualquer empreendimento em qualquer organização, nós temos que ter alguns conhecimentos. Primeiro, de planejamento. Ou seja, nada você faz sem um planejamento adequado. Tudo começa com um bom planejamento. Quanto melhor for o seu planejamento, melhores serão as chances de você conduzir com sucesso aquele empreendimento. Então falaremos bastante sobre planejamento. Uma vez que eu tenho o planejamento, ou seja, o caminho a seguir, a meta a seguir, aonde eu quero chegar, eu vou fazer o quê? O que nós chamamos de organização. Ou seja, nós vamos nos organizar, nos preparar para cumprir aquilo que foi planejado, alocar os recursos, preparar os recursos, tanto humanos como materiais, para poder conduzir aquilo que foi planejado. Isso é natural de qualquer função gerencial. Nós temos também o que nós chamamos de direção. Eu preciso dirigir as pessoas, o grupo, para cumprir aquilo que foi planejado. Eu preciso de uma certa liderança. Então a direção é muito importante para atingir, fazer com que as pessoas, o grupo que é envolvido naquela função, naquela atribuição, atinja os objetivos desejados. Preciso estimulá-los, preciso treiná-los, preciso prepará-los para que ele consiga fazer de maneira satisfatória. Agora, como é que eu vou saber se aquilo que eu preparei, aquilo que eu planejei, estará atingindo o objetivo desejado? Através do controle. Ou seja, eu estarei controlando tudo que as pessoas para fazer aquilo que foi preparado, para saber se elas estão seguindo o caminho que foi traçado, se aquilo que foi planejado, se elas estão seguindo aquilo que está sendo planejado. E uma vez que eu estou controlando, se há alguma divergência, ou as pessoas saem fora daquilo planejado, aí eu faço o quê? O replanejamento. Então, o planejamento, a organização, a direção, o acompanhamento, o estímulo e finalmente o controle são funções extremamente importantes para qualquer gestor, independente se é um gestor de projeto ou não. Dentro do contexto empresarial, o que é importante nós sabermos que existem planos que nós trabalhamos em 3 níveis, tanto no estratégico, ou seja, a longo prazo, ou seja, qual é a missão, qual é a visão, qual é a estratégia, onde eu quero chegar. Então é a visão estratégica, normalmente feito pela alta administração da empresa. Agora, uma vez que eu defini o plano estratégico de longo prazo, eu tenho que fazer o plano tático de médio prazo, ou seja, quais são as metas a médio prazo para atingir o longo prazo, quais são os controles, quais são os acompanhamentos, eu vou ter que ter tudo isso, eu vou ter que ter um plano chamado plano tático, que é o plano na média do médio, que vai verificar e preparar para saber se eu estou no caminho certo para o plano estratégico. Agora, dentro do plano, uma vez que eu tenho o plano estratégico e o plano tático, eu tenho o quê? O operacional, a curto prazo. Quais são as ações que eu vou ter que seguir para atingir aquilo que eu planejei, aquilo que eu pus no controle do tático. Então é o que preparar as pessoas, acompanhar as pessoas, os grupos, para verificar se no âmbito operacional as ações que elas estão tendo, elas estão de acordo com o que foi feito para o curto prazo, através dos controles, e se está dentro do caminho para o estratégico a médio e longo prazo.
Esses conceitos também valem, são importantes para os projetos. Então eu tenho que ter o operacional, a curto prazo, as ações, as atividades, eu tenho que ter os controles, né, para poder fazer no plano tático e, naturalmente, para o estratégico, para o projeto, para os objetivos, para onde eu quero chegar. Então esses controles são extremamente importantes, essa visão é extremamente importante também para projetos e principalmente para os gestores de projetos. Então nós estaremos trabalhando nesse aspecto também. Opa, só voltando aqui. Bom, uma coisa importante, por que os projetos dão errado? Então nós ouvimos falar muito que o projeto não deu certo, o projeto não saiu de acordo com o planejado. Então o gerente de projeto é importante que ele tenha esses conhecimentos para poder fazer com que isso não ocorra e, se vier a ocorrer, ele resolva, trabalhe numa ação proativa e minimize isso ao menor possível, né? Então, por exemplo, definições errôneas. Normalmente, no início de um projeto, os usuários, os clientes, quem está pedindo um projeto, não sabe exatamente aquilo que quer. Então, normalmente ele define ou num ambiente muito abrangente, né, ou muito superficial, ou define de maneira errada. Então, é muito comum isso acontecer. Então, o gestor do projeto tem que tomar muito cuidado nesses requisitos iniciais para essa definição, para que não afete o projeto posteriormente. Hoje existem recursos, né, através de prototipação, que você consegue com seus clientes, seus usuários, ter uma visão muito próxima daquilo que se quer para quando o projeto ficar pronto. Vamos dar o exemplo de uma casa. Hoje, quando você vai comprar uma casa, um apartamento, normalmente o construtor já monta um apartamento, já tal qual quando ele vai ficar pronto, para você ter uma ideia daquilo que você vai ter quando você receber o seu produto, a sua casa ou o seu apartamento. E dessa maneira você sabe exatamente aquilo que vai, para não dar problemas posteriormente. E já consegue inclusive discutir detalhes daquilo que você está comprando, daquilo que você quer, antes mesmo de construir. Isso vale também para projetos de software, para projetos de sistemas, né? Então você pode fazer um protótipo no sistema. Quando aquele sistema ficar pronto, você já consegue enxergar as telas, os relatórios, os cálculos, as navegações. Então você consegue dessa maneira ter uma visão muito mais precisa, né, do projeto, do produto do projeto, antes de começar a fazer. E isso garante uma definição, né, muito próxima da realidade, do real para quando você tiver. Isso evita que esse tipo de erro ocorra nos projetos. Objetivos vagos. Então, como nós dissemos, né, então, do projeto na visão inicial, o cliente não sabe. Então, ele tem um objetivo, uma ideia. Eu quero uma casa, por exemplo. Agora, como você quer a casa? Quais são os detalhes? Quais são os cômodos? Então, você tem que ter isso já, conseguir arrancar, conseguir acertar com o seu cliente todas essas informações. A mesma coisa com um software, né? Então, você só quer um software da área comercial. Tá bom, mas você quer um software com quais telas, com quais entradas, com quais saídas, com quais cálculos, qual é a navegação. Então, novamente, a prototipação ajuda muito a você decidir claramente, né, aquilo que você quer no projeto, né, que você vai estar desenvolvendo. E dessa maneira a chance disso dar errado é bastante minimizada. Outra questão importante é a questão das limitações. Por exemplo, os projetos hoje são cada vez mais restritos na questão do tempo. Então hoje você recebe um projeto com um tempo bastante bastante rígido, né? Então, quer dizer, você tem um projeto para ser feito em 90 dias ou num tempo qualquer. Então não tem como, você tem que gerenciar para que isso ocorra, para que, ou seja, o mais próximo desse prazo que foi definido. Não, isso é o que muitas vezes, da maioria das vezes, dão problema nos projetos, excede o tempo, estoura o tempo. A mesma coisa dos recursos. Todo projeto envolve recursos, humanos e materiais. Então, você tem que estar muito bem definido, muito bem planejado esses recursos, né? Para que você tenha os recursos na hora desejada. E também os custos, né? Hoje os projetos têm verbas. Você não pode hoje gastar à vontade. Cada vez mais você fecha um projeto hoje com um valor fechado. Então, quero um projeto de um software que você pode gastar no máximo, sei lá, 40 mil. Ou um projeto de uma casa que você vai gastar 50 mil. Então, os valores são fechados, né? E hoje há muitos dos projetos, contratos de projetos são fechados com esses custos. Então, você tem que trabalhar para que isso. E normalmente são fatores que dão errado no projeto, que acabam afetando, né? Porque são restrições que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que lidar.
Então, quanto mais preciso você for na hora de lidar com essas limitações, menor a chance de você estourar, passar, né, não obedecer essas restrições. Restrição sem definição. Então você tem hoje uma série de restrições, né, que muitas vezes não fica claro ao longo do início do projeto, mas que acabam afetando o projeto. Então, por exemplo, você vai desenvolver um software que pode trabalhar das 8 às 5 de segunda a sexta. Então isso é uma restrição, que muitas vezes não fica claro no início do projeto. Você tem um projeto que você vai trabalhar com, por exemplo, projeto de software, com profissionais júnior ou pleno e não sênior. E isso, essa inexperiência acaba afetando, né? Então são restrições que muitas vezes não estão claras do início do projeto, mas que acabam afetando o projeto, né? Falta de capacitação das pessoas. Então essa é uma questão importante também, porque hoje os projetos eles são cada vez mais técnicos. Então você precisa preparar as pessoas. Os projetos hoje utilizam muitos recursos de hardware, máquinas, equipamentos, e hoje você tem que preparar as pessoas antes delas começarem a usar esses recursos. Então você precisa capacitar, você tem que treinar essas pessoas para que elas tenham o melhor desempenho possível, né? Complexidade. Então hoje os projetos são cada vez mais complexos, né? Software, o que você vai fazer? Então isso é um fator limitante e é um fator que pode fazer com que o projeto não saia de maneira adequada. Cabe a você trabalhar essas questões, né, de maneira proativa para que eles não deixem de dar errado e você minimize, né, os impactos desses fatores. Outra questão importante, falta de comunicação. Então nós não podemos esquecer que antigamente tinha um projeto, né, a equipe toda estava numa sala, estava numa empresa, num local só. Então fica muito fácil a comunicação entre as pessoas, né, na hora para desenvolver esses projetos. Hoje você pode ter um projeto que parte do projeto é desenvolvido em São Paulo, parte do projeto é desenvolvido no Rio, em outro estado, ou parte no Brasil, parte nos Estados Unidos e outros locais, né? Projetos complexos que envolvem. E a comunicação entre as pessoas é extremamente importante. Por quê? Para que as pessoas caminhem de maneira sincronizada. Então a comunicação é um fator que o gestor vai ter que lidar. Outra questão importante são os atritos, né? Não podemos esquecer que os projetos nós trabalhamos com pessoas, em grupos por um determinado tempo. E muitas vezes pessoas de diferentes culturas, diferentes níveis, diferentes formações, diferentes interesses. E é natural que a questão da divergência. Então, esses atritos, que é um dos fatores que mais acabam afetando os projetos, o gestor vai ter que saber lidar. E é o que normalmente são fatores que acabam comprometendo o sucesso dos projetos. Interesses divergentes. Um quer o maior prazo possível, outro quer gastar o menos possível, outro quer fazer o mais demorado possível, que é a pessoa que vai pôr a mão na massa. Então esses interesses naturalmente são divergentes, né? Então esses fatores você vai ter que saber lidar, você vai ter que trabalhar, e que normalmente são fatores que acabam afetando o projeto. A invisibilidade do produto. Então, como nós falamos, né, no começo do projeto nós não sabemos os detalhes do produto ou do serviço. Nós só vamos ver isso à medida que vai desenvolvendo. Eu só vou saber os detalhes da casa quando a casa estiver pronta, óbvio, quando ela estiver sendo feita. No projeto é a mesma coisa, detalhes de arredondamento, navegação, tempo de resposta. Então tudo isso vai aparecer à medida que o produto vai ficando pronto. Agora, eu tenho que tomar o cuidado antes de desenvolver para que esses fatores não acabem afetando a qualidade do produto. Eu vou ter que enxergar isso o mais rápido possível. Depois que estiver pronto, não adianta nada eu querer corrigir. Aí já está pronto. Aí eu vou ter que ter um gasto enorme para refazer, para desmanchar. E aí vai afetar o projeto. Excesso de falhas. Então nós não podemos esquecer que hoje o fator qualidade é fundamental em qualquer produto ou serviço de qualquer projeto. Então, a qualidade hoje ela é cada vez mais exigida. Então eu tenho que ter um padrão de controle, nós vamos falar sobre isso, né, em cima de cada fase do projeto para garantir que o produto ou o serviço do projeto ele saia com a menor, sem falhas nenhuma. Mas se tiver alguma falha, que sejam falhas pequenas e facilmente corrigíveis. Então nós temos que ter essa preocupação com a qualidade desde o começo do projeto. Ao longo de todo o projeto eu tenho que me preocupar com isso. Não adianta eu querer pensar em qualidade quando o projeto está pronto, quando o produto está pronto. Aí já está pronto. Não tem mais o que fazer. Outra questão importante, né, é a questão da mudança de prioridade. Os projetos hoje demoram 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou tempo qualquer.
A empresa é muito dinâmica, então os fatores, a prioridade da empresa, ela muda muito a empresa. Então você pode começar o projeto com uma certa prioridade, depois ao longo do projeto surgir outros projetos com mais prioridade, e aí os recursos serem realocados, né? Ou não dar a devida prioridade que o projeto precisa. E aí comprometer prazo, comprometer qualidade, comprometer uma série de outros aspectos do projeto. Então são fatores que normalmente comprometem o projeto e que o gestor tem que ficar atento a todos eles para garantir que o projeto, ao final, tenha o objetivo desejado, que atinja o objetivo desejado. Bom, gerenciamento de projetos. Na verdade, como nós dissemos, né, existe um órgão internacional, que é o PMI, né, com sede nos Estados Unidos, que ele concentra, né, todos os conhecimentos do projeto. São eles que formam, né, os profissionais certificados de projetos, os famosos PMP. E que também são eles, esse órgão que monta aquele documento que nós falamos no início, que é o PMBOK, onde tem as melhores práticas de gestão de projetos. Então, segundo eles, o que eles entendem como gerenciamento de projetos? Então vamos à definição aqui. Pode-se dizer que é a aplicação de conhecimentos, então são aqueles conhecimentos necessários que o gerente tem que ter. Nós vamos ver ao longo dessa aula e de outras aulas quais são os conhecimentos necessários para um bom gestor de projeto. E ele vai ter que aplicar esses conhecimentos. Outra questão importante são habilidades. O gestor de projeto tem que ter algumas habilidades importantes. Por exemplo, ele tem que gostar de reuniões. Tem gente que não gosta de reuniões, ele gosta de trabalhar sozinho. Então, o gerente de projetos, a maior parte do tempo dele vai ser em reuniões. Então, ele tem que saber preparar uma reunião, ele vai ter que saber conduzir uma reunião, concluir, ou seja, lidar com reuniões. Então, essa é uma habilidade do gerente de projeto, né? Por exemplo, ele vai ter que lidar com pessoas. Então, nós falamos que projetos são grupos de pessoas por um determinado tempo. E nós já vimos que lidar com pessoas é a parte mais difícil que tem. Tem muito interesse envolvido, conflito envolvido, tem muitos aspectos envolvidos quando se lida com pessoas. Então, essa habilidade em lidar com pessoas, ou seja, manter o time, né, é muito difícil e vai ter que ser uma habilidade do gerente de projeto. Ele vai ter que aplicar essas habilidades, né, junto à equipe do projeto. E também ferramentas. Hoje, cada vez mais, nós temos ferramentas para ajudar o gerente de projetos. Então, nós temos, por exemplo, o software, né, da Microsoft, que é chamado Project. Então, esse software ajuda muito o gestor de projetos, né, na questão do tempo, na questão dos recursos, na questão dos custos. Então, é uma ferramenta muito importante que ajuda muito o gestor de projetos. Nós temos também um outro software chamado Primavera. É um software mais completo, mais complexo, que são software que, para grandes projetos, ele tem uma importância muito grande, porque é muito difícil gerenciar todos os aspectos do projeto de maneira manual, através de uma planilha Excel. Nada contra. Mas o software e as ferramentas ajudam muito, né, a lidar com todos os fatores envolvidos na gestão do software. E técnicas também, né, que a gente vai ter que tratar como é que ele vai lidar com determinadas situações, né, para lidar ao longo do projeto, né. Então, voltando à definição, pode-se dizer que é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para realizar as atividades e satisfazer os requisitos do projeto. Então, ele vai ter que aplicar tudo isso para atender aquilo que foi exigido para o projeto. Então, isso é o gerenciamento do projeto, ou seja, o gestor de projeto ele vai ter que aplicar tudo isso para ter um bom projeto. Então, hoje, cada vez mais se exige um gestor de projetos profissional, com formação na graduação, na pós-graduação, certificados, porque os conhecimentos, todas essas questões aqui do gestor de projetos são cada vez mais necessárias, em função da complexidade dos projetos, das restrições dos projetos e todos os fatores que nós já estamos falando a respeito do projeto. Então não dá para qualquer um sair gerenciando um projeto de maneira satisfatória. Ele precisa ter todos esses conhecimentos para garantir que o projeto tenha o sucesso desejado. Bom, outras questões de projeto, né, importante que a gente vai falar agora e depois a gente vai detalhar. Escopo do projeto. Nós temos, na verdade, o que é o escopo? O escopo é aquele característica, ou seja, existe o escopo do produto e o escopo do projeto. Então, o escopo do produto, basicamente, é o que você diz, as características do produto, ou funções.
Então, por exemplo, uma casa. O produto do projeto é uma casa. Eu vou falar, a casa tem que ter 4 dormitórios, com tal cor, as janelas nesse local, banheiro nesse local, com essas dimensões, com essas características, com portas, enfim, com esse acabamento. Isso que a gente chama de escopo, ou seja, tudo que envolve o produto do projeto, a casa. A mesma coisa um software. Então eu quero um software que tem essas entradas, essas saídas, essas funções, essas navegações. Então tudo isso poderia ser o escopo de um produto de software. Então são as características que descrevem o produto, serviço ou resultado. Então hoje não é falar você vai desenvolver qualquer software ou vai construir qualquer casa. Então você vai desenvolver um software, construir uma casa com essas características, com essas restrições do jeito que eu quero. Então isso é o que nós chamamos de escopo do produto, ou seja, o que é que eu vou fazer, que eu vou ter que entregar para o meu cliente, para o meu usuário, dentro de um projeto. Nós temos também o escopo do projeto. Então, ou seja, eu vou desenvolver esse produto ou esse serviço do projeto com essas características, com esse trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar de segunda a sexta, você vai usar esses recursos, você vai ter estas restrições, você vai poder trabalhar com esse profissional, vai usar essas características. Então é o que nós chamamos de escopo do projeto. Então, ou seja, são essas características do trabalho, essas restrições, essas limitações que terão ao longo para o desenvolvimento do projeto. Então, que é uma restrição. Então, o escopo é uma restrição, mas que é muito importante, porque ela vai definir a característica do projeto ou do produto. Ou seja, eu vou produzir um software desse jeito, eu vou construir uma casa desse jeito e dessa maneira. Então, isso é o que nós chamamos de escopo, que naturalmente acaba sendo uma restrição, porque eu não vou poder fazer qualquer casa ou desenvolver qualquer software, eu vou ter que fazer de acordo com essas características, de acordo com o cliente pediu. E onde isso é uma restrição. Isso acaba sendo uma restrição também. E é extremamente importante nós termos muito bem definidos o escopo, tanto do produto como do projeto. Mas isso nós falaremos mais para frente. Bom, outras restrições, né? Então nós temos também o tempo. Então nós já vimos que uma restrição importante é o tempo, ou seja, você vai desenvolver um projeto hoje num determinado tempo. Então você tem 90 dias para desenvolver o software. Você tem 180 dias ou 6 meses para fazer uma casa. Então isso é uma restrição, ou seja, você vai fazer de acordo com esse tempo. E naturalmente você vai botar um cronograma. Se você tem um tempo máximo para entregar o produto ou o serviço, você vai ter que ter um cronograma para poder fazer, fase por fase, etapa por etapa. Então é uma restrição de um projeto, o tempo, e é uma das principais restrições nos dias de hoje. Uma outra restrição é o custo, é o seu custo. Você vai ter uma verba. Existe uma verba hoje para um determinado projeto, um determinado produto. Então você vai ter que fazer um determinado produto, um software num projeto, com essa verba, com esse valor. Você não pode gastar nada além disso aí. Então o custo, o orçamento, é uma restrição extremamente importante que cada vez mais o gestor vai ter que saber trabalhar. Não dá para chegar no final e falar, acabou o dinheiro, preciso de mais dinheiro. Nem sempre você tem esse mais dinheiro, ou esse orçamento, esse extra, orçamento extra, né? Então o custo é muito importante saber lidar com isso. Outra questão importante é a qualidade. Hoje cada vez mais se exige qualidades no produto ou nos serviços, né? Porque hoje a questão da exportação, uma questão hoje de qualidade, ela é muito importante. Então você não é qualquer qualidade. Quando você vai fazer um produto, um projeto, você tem que saber exatamente o que se quer como qualidade. E você já vai trabalhar essa qualidade ao longo de todo o projeto. Não dá para chegar no final e falar não tem qualidade. Por exemplo, vou dar o exemplo de um projeto de construção de um compressor para a empresa Atrascópico que eu participei. Uma das para a Petrobras. A primeira restrição que a Petrobras colocou foi: esse compressor tem que pesar no máximo 200 quilos. Foi a primeira restrição da Petrobras. Se esse compressor pesar 201, 202 quilos, o projeto é cancelado, é devolvido e uma multa no valor altíssimo. Então, quer dizer, quem foi desenvolver, a empresa que foi desenvolver a Atlas Copco, já sabia de antemão que o compressor não poderia
pesar mais que 200 kg. Isso é um critério de qualidade. Eu já vou ter que trabalhar ao longo de todo o projeto, os equipamentos, as peças, os insumos do compressor, para que não ultrapasse os 200 kg. Não adianta o compressor pronto pesar 202 kg. Vou esperar ficar pronto para pesar o compressor. E já passar de 200 kg, eu tenho que trabalhar ao longo, aí já está pronto. Vai ter que desfazer. A mesma coisa para um software. Eu posso ter a seguinte restrição, exigência de qualidade. Olha, as telas do software não podem ultrapassar 10 segundos de tempo de resposta, por exemplo. O cálculo tem que ter uma precisão de 2 casas decimais. Então isso já vem definido, é um critério de qualidade, que acaba sendo uma restrição. Então eu vou ter que, ao longo de todo o desenvolvimento do software, trabalhar essa qualidade. Eu vou ter que já se preocupar com esses fatores internamente, a linguagem, os fórmulas de cálculo, para atingir. Não adianta o software, depois de pronto, ter um tempo de resposta maior. Aí já está pronto. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmanchar o software, né? Então não adianta nada. Então hoje o critério de qualidade é extremamente importante, porque hoje se exige, né, cada vez mais essa qualidade. E os demais restrições, por exemplo, recursos humanos. Hoje o recurso humano é um recurso caro. Você nem tem os recursos humanos, então você tem que saber utilizar da melhor maneira possível, porque acaba sendo uma restrição. Você precisa, por exemplo, de um analista para fazer um software sênior. Você vai ter um pleno, você vai ter um júnior, dependendo da empresa, por restrições de orçamento. Então você normalmente não tem um recurso e outra. Você precisa do recurso para o software de 100 horas. Aí o cara te dá, não, você vai ter 80 horas. Então você acaba tendo essa restrição. Então você vai ter que lidar com essas restrições de recursos humanos. E não só de recursos humanos, materiais e financeiros, como nós já estamos falando. Então são restrições que o gestor do projeto vai ter que saber lidar, porque não existe hoje projeto sem restrição. É muito difícil. Antigamente até não se preocupava, não tinha essa preocupação, mas hoje cada vez mais a preocupação com restrições é muito importante. Por quê? As verbas são cada vez mais escassas, o tempo exige cada vez menor. Então você acaba afetando no seu projeto. Você vai ter que lidar com essas restrições. Você vai ter que saber trabalhar, negociar e saber trabalhar com essas restrições, né? E uma outra questão importante são os riscos. Nós não podemos esquecer que para todo empreendimento existe o fator de risco dele dar errado. Isso é natural. O gestor do projeto vai ter que saber lidar com essa situação. Ou seja, o que é que eu vou ter que fazer para que um fator de risco não venha a acontecer. Por exemplo, eu posso ter um recurso humano que ao longo do projeto pode pedir a conta. Então esse risco pode acontecer. Eu tenho que estar preparado para esse tipo de situação. Tem projeto que demora 6 meses, 1 ano. E isso na empresa é muito tempo. Muita coisa pode acontecer. A questão de materiais, você pode ter material que não tem a qualidade. Verba, você pode ter verba que está reduzida por questões financeiras da empresa, por outros fatores, né? Então, são fatores de risco que podem ocorrer e normalmente ocorrem, que você vai ter que lidar. Você tem que se preparar de uma maneira proativa. Se esse risco vier a ocorrer, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, no caso de pedir a conta. Eu sei que aquele profissional é fundamental no projeto, eu já vou colocar alguém de backup com ele. Porque na possibilidade dele pedir a conta, eu já tenho alguém para dar continuidade caso ele venha se ausentar. Pode ser que ele não dê a continuidade com a mesma eficiência, mas pelo menos eu não fico sem essa pessoa. Então isso é um fator de risco que eu vou ter que lidar. Um exemplo, né? Então, os fatores de risco eles são fundamentais. Eu vou ter que saber me antecipar a eles, identificá-los e trabalhar de uma maneira proativa. E se eles vierem a ocorrer, primeiro para eles não ocorrerem. Agora, se eles vierem a ocorrer, o que é que eu vou fazer para estar minimizando esses fatores de risco? Áreas de conhecimento. Então nós vimos que o PMI, né, elaborou um documento chamado PMBOK que contém as melhores práticas de um projeto. Esse documento, o PMBOK, ele contém 9 áreas de conhecimento que são fundamentais para o sucesso de um projeto. Então, todo gestor de projeto vai ter que lidar com essas 9 áreas de conhecimento para que o projeto tenha o sucesso desejado. Então, por exemplo, riscos. Nós acabamos de falar de risco. Fator de risco, ou seja, quais são os fatores de risco que podem dar errado ao longo de um projeto. E o que é que eu posso fazer de maneira antecipada para que esses riscos não venham a ocorrer. Caso venha a ocorrer, o que é que posso fazer para eles estarem minimizados. Nós temos o escopo, nós também já falamos do escopo.
O escopo é aquilo que é o detalhe do produto ou do serviço. Eu vou ter que definir isso no início do projeto e fazer com que isso seja respeitado. E fazer que acompanhar isso ao longo do projeto para me atender, quando entregar o produto ou serviço, com aquele escopo que foi definido no começo. Eu quero uma casa, um software desse jeito. Isso estar documentado e a hora que eu entregar, eu falo assim, olha, a casa e o software que você pediu, está aqui o documento desse jeito, estou te entregando, está aqui. Nada nem mais, nem menos. Para não ter problema de chegar na hora, o cliente, o usuário, fala assim, não, mas não foi isso que eu pedi. Não era isso, eu pedi isso, assim você me entregou assado. Então o escopo é muito importante e para que isso não ocorra. Eu deixar muito claro com o meu usuário ou com o meu cliente o que é que ele quer, para ao longo do projeto fazer ele acompanhar o escopo e a hora que eu entregar, falar, olha, eu estou te entregando de acordo com o que você me pediu. Você, por exemplo, me pediu um compressor que pesasse 200 kg. Está aqui o compressor, vamos pesar, ele pesa 200 kg. Foi o escopo que você definiu. Então o escopo é muito importante para evitar problemas no futuro e problemas na hora da entrega. A questão da qualidade. Nós já vimos que todo produto ou serviço de projeto tem que ter qualidade. Então nós temos que definir essa qualidade. Então, isso nós temos que trabalhar. Eu tenho que deixar muito claro com o meu usuário e com o meu cliente qual é a qualidade. Porque todo mundo quer produto com qualidade. Aonde está o problema? Quando você não deixa claro qual é a qualidade. Às vezes a qualidade para o desenvolvedor não é a mesma qualidade de quem comprou ou de quem adquiriu. Então isso tem que ficar muito claro. E na hora que entregar, fala assim, mas não era essa qualidade que eu queria. Por exemplo, do software. Se você, por exemplo, nos cálculos, se você falar assim, olha, eu quero meu cálculo com nível de precisão de 2 casas decimais. Então já está claro para todo mundo. Para o cliente ou para quem vai desenvolver, que é a precisão de 2 casas decimais. Senão o cara pede um software, fala assim, faz esse cálculo. Aí você entrega, fala assim, não, mas isso aqui está arredondando, mas não era para arredondar. Então, mas nós não definimos os que era para arredondar ou não era para arredondar. Não ficou clara a qualidade. Então, para quem desenvolveu, ele achou que estava fazendo certo. Para quem vai receber, imaginava um nível de qualidade, uma precisão do cálculo maior. Então é muito importante deixar muito claro qual é a qualidade que se quer para o produto ou serviço. Evita atritos no final. Tempo, nós já falamos o tempo, a questão do cronograma. Então o tempo é uma área de conhecimento, você vai ter que lidar. Você recebe um projeto para desenvolver em 9 meses, 8 meses, 60 dias. Então o prazo é esse. Você vai ter que gerenciar ao longo do projeto para que atenda os 60 dias ou os 180, o prazo que foi definido. Então é muito importante esse tempo, o gerenciamento do tempo para que você atenda aquilo que foi pedido. A mesma coisa na questão do custo. Então você tem uma verba. Você tem uma verba de X dinheiro para o projeto. Você tem que gerenciar para que você não gaste além daquela verba que foi definida para o projeto. Tem novos projetos, você não tem como estar pedindo. Então é muito importante essa verba para você trabalhar. Então você tem também as aquisições. Todo projeto envolve aquisições, materiais, aquisição de materiais. Então você precisa saber lidar com isso. Hoje você adquirir material, você tem que importar. Importar é diferente de comprar na loja da esquina, demora 15, 20 dias. E a chance de você comprar errado também é grande. Então você tem que ter uma gestão de aquisição para você ter, na hora que você precisa, o material, o produto ou serviço necessário para o projeto, para não afetar o projeto. Nós temos também a área de recursos humanos, que é saber lidar com as pessoas, preparar as pessoas, ter as pessoas na hora que eles precisam para o projeto. E hoje nós sabemos que tem projeto que começa com uma equipe e termina com outra equipe. As especializações, os treinamentos, tudo o aspecto envolvido, a questão dos atritos, a questão de lidar com pessoas. Eu, particularmente, acho que é uma das áreas mais difíceis, é a área de recursos humanos. Então você vai ter que saber lidar com isso. Nós também falamos a questão das comunicações, ou seja, a comunicação entre a equipe do projeto. Nós podemos ter projeto de 10 pessoas, nós podemos ter projeto de 200 pessoas, em vários locais diferentes, em vários países diferentes. Então a comunicação ela é muito importante para que o projeto ande de maneira sincronizada entre todas as equipes ou entre todas as pessoas envolvidas. E aí nós temos a última área, que é a integração. Ou seja, a integração que integra todas essas áreas de conhecimento. Então eu tenho que lidar com todos esses fatores do projeto, de maneira íntegra, de maneira sincronizada. Então esse documento PMBOK nos ensina bastante sobre todas essas áreas de conhecimento, produzida por esse órgão, pelo PMI. Então essas áreas de conhecimento são as áreas que nós iremos aprender ao longo de todo o curso. Outra questão importante, ciclo de vida de um projeto.
Todo projeto começa com uma ideia, né? Então começa com uma ideia, depois tem as fases, fase 1, fase 2, fase 3, todas as fases, e aí tem o resultado. Bom, a ideia é o seguinte: um dos fatores de sucesso do projeto é nós identificarmos cada uma dessas fases. Por quê? Aí nós temos aqui a ideia de quem pediu. Então, se nós pegarmos esse projeto em várias fases, nós primeiro vai facilitar o quê? O gerenciamento. Né? Uma coisa é você gerenciar o projeto como um todo. Outra coisa é gerenciar cada uma dessas fases. Quais são os recursos envolvidos em cada uma das fases, o que se espera em cada uma dessas fases, qual é o semiproduto, né, de cada uma dessas fases, para poder trabalhar. Outra questão importante: eu só vou para a fase 2 quando tiver ok a fase 1. Eu entregar, tiver o aval do usuário, do cliente da fase 1. Aí eu falo assim: olha, vou para a fase 2. Está ok a fase 1? Tá. Está de acordo com o que você esperava? Sim. Aí eu vou para a fase 2. A mesma coisa, faço o planejamento, né, desenvolvo toda a fase 2. Chamo o usuário, o cliente fala assim: olha, a fase 2 está pronta. Posso ir para a fase 3? E assim por diante. Vai para fase a fase. Qual é a vantagem disso aqui? Primeiro, você tem um acompanhamento do seu usuário e do seu cliente em cada uma dessas fases. Né? Ou seja, não tem como você chegar no resultado e entregar para o seu cliente e falar assim: ah, mas não era bem isso que eu queria. Mas como não era bem isso que você queria? Na fase 1 você deu ok, na fase 2 você deu ok, na fase 3 você deu ok, na fase 4, em todas as fases. Então você acompanhou o desenvolvimento do projeto. Então vamos dar um exemplo aqui de um software. Então eu tenho a ideia, eu quero um software da área comercial. Aí eu faço todo o levantamento dos requisitos. O seu software vai ter essa entrada, vai ter essa saída, vai ter esses cálculos, vai ter essas funções. Aí eu falo assim: é isso que você quer? Posso ir para a fase seguinte? Aí eu vou para a fase seguinte. Aí eu faço o quê? O projeto lógico, né? Então eu falo assim: olha, de acordo com o que você pediu aqui, eu vou ter essas telas, esses relatórios, essas saídas, e eu vou o quê? Você vai ter essas navegações, né? Então você já consegue enxergar, o usuário consegue enxergar. É isso que você quer? É. Caso não seja, você já ajusta aqui mesmo. Então, posso ir para o desenvolvimento? Pode. Então ele dá o ok aqui, assina um documento, né? E aí você vai para a fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento, você termina o módulo, sei lá, fala: olha, estou desenvolvendo o modo de cliente. Testa aí, vê se é isso que você quer. Ele vai avaliar, ele vai checa, e vai fazer o quê? Uma avaliação de todo o módulo, tudo aquilo que você desenvolveu. E aí deu ok, aí ele vai para a fase de implantação. Quer dizer, a vantagem de você ter aqui, na hora que você entrega o software para ele, ele vai falar assim: ah, mas não era isso que eu queria. Pode até surgir algum ajuste no final, não tem problema nenhum, né? Mas ele acompanhou todas as fases, ele deu aval em todas as fases. Então a chance de você entregar um produto diferente daquilo que ele pediu é muito menor. Então essas fases ajudam muito. E uma outra questão importante também é o planejamento. Então você planeja toda a fase 1, você planeja toda a fase 2, você planeja e executa toda a fase 3 e assim por diante. Né? Até porque hoje, pela complexidade dos projetos, as fases muitas vezes são feitas por pessoas diferentes, usam recursos diferentes, ou seja, são independentes em termos de recursos, pessoas. Né? Então o ideal é você planejar cada uma dessas fases. E o projeto, como todo projeto, começa com a ideia e naturalmente depois de todas as fases ele tem o seu resultado. Então ajuda muito as fases o que? Você identificar cada uma dessas fases, né, ao longo de todo o ciclo de vida do determinado projeto. Então, o ciclo de vida do projeto, o que podemos conceituar? É o conjunto de fases, né, que é o ciclo de vida, o qual define as fases que conectam o início de um projeto ao seu final. Então, o ciclo de vida de um projeto é a ideia inicial, né, a fase 1, a fase 2, a fase 3, todas as fases, né, e o seu resultado ao final de todas as fases. Então, isso é o que nós chamamos de ciclo de vida de um projeto. E isso é muito importante para o sucesso de um projeto. Bom, nós falamos lá atrás, né, nos conhecimentos de um gerente de projeto, as habilidades de um gerente de projeto. Então vamos ver as habilidades interpessoais. Não basta ele ter os conhecimentos do PMBOK, ele precisa ter algumas habilidades. Vamos ver quais são essas habilidades. Primeiro, comunicação eficaz. Então, o gerente de projeto tem que ter uma boa comunicação. Não dá para imaginar um gerente de projeto sem comunicação, sem saber falar, sem saber escrever. Ele vai conduzir reuniões, ele vai ter que fazer apresentações, ele vai ter que fazer relatórios. Então, quer dizer, ele vai ter que ter uma boa comunicação. Então, as pessoas têm que se aperfeiçoar, têm que se aprimorar nesta questão de comunicação.
né? Então é uma habilidade da pessoa que vai muito importante para ser um gerente de projeto. Um gerente de projeto que não tem uma boa comunicação, e isso é normal, não é um demérito nenhum. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho, não gosta de trabalhar com pessoas, não envolve pessoas, né? Então, essa comunicação, mas então ele não vai servir para ser um gerente de projetos, né? Então, a comunicação é muito importante para um gerente de projeto conduzir com sucesso, saber levar a equipe, os envolvidos no projeto, né, o gerente, os usuários, o cliente, todo mundo que está envolvido no projeto. Ele tem que ter uma boa comunicação. Outra questão importante é o que é? A influência na organização. Quer dizer, o gerente de projeto ele vai ter que saber lidar com todas as áreas da empresa, ele vai precisar de recursos, ele vai ter que convocar para reuniões. Se ele não tem uma certa influência, certo prestígio, vai ficar muito difícil de conseguir um sucesso disso. Então é muito importante que ele tenha alguma influência na organização, que ele seja respeitado. Senão vai ficar, para ele conduzir as pessoas, dar atividades, cobrar prazos. Então fica muito difícil se ele não tiver essa influência na organização. Outra questão importante é o que é a liderança. Ele tem que ser um líder. A equipe do projeto enxerga no líder do projeto um líder. Ele tem que ter essa liderança para saber lidar com a equipe de projeto, lidar com as outras áreas da organização. Essa liderança ela é muito importante. Eles têm que saber, ele tem que ter essa liderança. E isso naturalmente é uma habilidade interpessoal, né? Motivação, fundamental. Quer dizer, toda a equipe do projeto ela tem que estar motivada, né, para poder conduzir o projeto ao seu sucesso. E a motivação é muito importante porque, às vezes, no projeto tem fases difíceis. Por exemplo, por algum problema ele tem que trabalhar em final de semana. Ele tem que estar motivado. Se a pessoa não estiver motivada, ela não vai trabalhar, virar um final de semana dentro da empresa, para o projeto estar com problema de prazo, ou surgir algum fator no projeto. Então a motivação ela é muito importante. Por isso que hoje, né, as grandes empresas ela criam motivações, né, de prêmio, de bônus, de salário extra. Por quê? Para garantir que os projetos atinjam os seus objetivos e até excedam os seus objetivos. Então é muito importante, que diz aquele ditado que de graça quem trabalha é só o relógio. Isso quando não quebra, né? Então a motivação ela é muito importante e é a capacidade do gerente manter a equipe motivada ao longo de todo o projeto. Então a motivação ela é muito importante para o sucesso do projeto. E cabe ao gestor do projeto criar e manter essa motivação com a equipe ao longo de todo o projeto. Outra questão importante, a negociação. O gerente de projeto, ele é um sanduíche, né? O tempo todo ele é cobrado, com interesses muitas vezes divergentes. Um quer o projeto logo, outro quer o projeto com prazo maior, outro quer com menor custo. Então ele vai ter que estar sempre negociando com as pessoas envolvidas, os interesses, né, envolvidos. E muitas vezes interesses conflitantes. Ele tem que ser um bom negociador. Então nós falamos que o gestor de projeto, o gerente de projeto, ele vai lidar com pessoas. E para lidar com pessoas, a negociação ela é fundamental. E a negociação é aquela negociação que não tem perdedores e ganhadores. A boa negociação é aquela negociação de todos acham que ganharam ou saem ganhando. Essa é uma boa negociação. E cabe ao gerente de projeto conduzir e produzir essa negociação. Gerenciamento de conflitos. Nós já acabamos de falar. O tempo todo vai ter conflitos, né? E cabe a ele ter a habilidade necessária para lidar com esses conflitos. Muitas vezes conflitos de interesses, cada um tem o seu interesse no projeto, né? Então, ele vai ter que lidar isso de maneira proativa, de maneira positiva, né? Não é aquele conflito de sair briga, não é isso. É saber lidar com opiniões divergentes, saber conduzir esses conflitos de maneira satisfatória, com que não haja perdedores, que não prejudique o projeto e não prejudique a equipe. E isso não é fácil, como nós já falamos. Lidar com as pessoas é a parte mais difícil, né? Mas o gerente vai ter que saber lidar com esse tipo de situação. Outra questão importante para o gerente de projeto é a resolução de problemas. O tempo todo um projeto, o que é? Resolver problemas, resolver situações inesperadas. O gerente de projetos não pode ser um engavetador de problema. Ele tem que resolver o problema o mais rapidamente possível, para poder garantir que o projeto não afete o projeto e dê continuidade. Então é muito importante ele ser um resolvedor, ou seja, ter essa habilidade de resolver e rapidamente. Então, isso são habilidades interpessoais do gerente de projeto. Ele vai ter que ter essa habilidade. Ele vai precisar dessas características. Então, voltando à próxima tela aqui.
Bom, outras habilidades importantes, conhecimento, conhecimentos de gerenciamento geral. Então, por exemplo, a ideia é a seguinte: ele desenvolvendo o projeto, ele vai lidar com várias regras de negócio. Então, ele vai ter que saber lidar com determinadas situações. Por exemplo, contabilidade e finanças. Eu posso desenvolver um sistema de contabilidade, conduzir um projeto desenvolvendo um sistema de contabilidade. Agora, se eu não entendo nada de contabilidade, vai ficar muito complicado, né, de eu lidar com, entender os usuários, crédito, débito, a mesma coisa finanças. Então é importante. Obviamente não precisa ter um conhecimento profundo, mas é que você tenha alguns conhecimentos de contabilidade para entender com o usuário, para conduzir essas reuniões, quando saber conversar com esses usuários. A mesma coisa na área comercial, na área de marketing. Então são áreas que você tem que ter algum conhecimento. Normalmente a pós-graduação te dá esse conhecimento, né? Para você saber lidar com usuários, ou por exemplo entender um pouco a linguagem que eles vão estar falando desses assuntos. A mesma coisa na área de compra, de suprimentos, de aquisições, né? A questão dos contratos, né? Então o gerente de projeto ele vai muitas vezes lidar com terceirizações, com muitos contratos. Obviamente que quem conhece contrato é advogado. Ele não é obrigado a ter esse conhecimento, mas algum conhecimento, né, ele vai ter que ter. Senão fica muito complicado você gerenciar projeto, né, que você não tem nenhum conhecimento. Alguma legislação específica na área de recursos humanos, por exemplo, né? E a mesma coisa de logística. Então são áreas de conhecimento que o gerente de projeto vai ter que ter, ainda que superficialmente, né, para poder não ficar, ouvir os usuários, ouvir os clientes e ficar falando grego para ele. Então é muito importante que tenha esse conhecimento, né? Ainda que superficialmente. Na próxima tela aqui. Vamos mudar a tela. Outras áreas aqui, né? Planejamento. Planejamento estratégico. Então, por exemplo, como nós dissemos, o gerente de projeto, ele vai... Eita, voltou a tela errada aqui. Então, ele vai lidar com todas as áreas da empresa, né? Então, ele vai lidar com a área estratégia, com a área diretoria, com a gerência, com a área operacional. Então ele vai ter que produzir relatórios, vai ter que produzir relatórios gerenciais. Então ele tem que ter um pouco de conhecimento no âmbito estratégico, no âmbito de controles, no âmbito operacional. Então, como ele vai ter que lidar com todas essas áreas, é muito importante que ele tenha um conhecimento, né? E uma outra questão importante, qual é? A estrutura das organizações, né? Ou seja, então hoje tem a organização, você tem a estrutura funcional, a estrutura por projetos, que muitas vezes acaba afetando. Então você tem aquela empresa familiar, então você tem que saber que quem manda é a secretária do presidente. Então quem manda é a determinada função. Então você conhecendo a estrutura das organizações, você pode estar entendendo a empresa e naturalmente afetando. A questão política é muito importante. A questão técnica do projeto ela é fundamental. Mas nós não podemos esquecer que tem outras questões políticas, né, nas empresas que acabam afetando um projeto, né? Então você conhecendo a estrutura, as organizações, como é que a empresa funciona, quem manda o quê, quem não manda, você vai interagir com essa situação e naturalmente vai lidar com que isso não afete o seu projeto. Questão de saúde, segurança do trabalho, você vai lidar com pessoas, né? Você vai lidar com contratos, né? Então você vai ter que ter um conhecimento, algum conhecimento básico dessas áreas também. Tecnologia da informação, naturalmente, na área de informática, de TI, é muito importante, né? Envolve praticamente todas as áreas, né? Outra questão importante, os stakeholders. Bom, a ideia é a seguinte: todo projeto, né, envolve pessoas interessadas. Então, pessoas interessadas, como nós falamos, todo tipo de interesse, né? Essas pessoas que têm algum interesse no projeto é que nós chamamos de stakeholders. E, naturalmente, cada um tem um interesse. Por exemplo, nós temos o patrocinador. O patrocinador é a pessoa que põe o dinheiro do projeto, é que banca o projeto. Naturalmente, essa pessoa que vai te cobrar, que vai mais te cobrar. E, naturalmente, essa pessoa que vai querer gastar o mínimo possível, né? Então, tem o interesse da questão financeira e também na questão do resultado do projeto, né? Porque ela pôs o dinheiro, ela vai querer o projeto o mais rapidamente possível.
Nós temos também o gerente do projeto, né, que é o que vai querer, que é o que vai planejar, que vai ser o negociador. Tem a equipe de gerenciamento, no caso de projeto muito grande, né? Tem a equipe de execução, quer dizer, quem vai executar o projeto, que é o maior prazo possível, né? E outras pessoas interessadas, cliente, os usuários, né, que quer a coisa o mais rápido possível, fornecedores que quer te dar determinados produtos, serviços, né? Parceiro do mercado, concorrentes, né? A sociedade de maneira geral, dependendo da abrangência do projeto, governos, bancos na questão financeira, o PMO, o escritório de projetos, né, que é o escritório onde tem as pessoas que te ajudam a gerenciar projetos. Então, o que nós chamamos de stakeholders. Então, o gerente do projeto vai ter que saber, primeiro, identificar quem são esses stakeholders. E também não podemos esquecer que você pode ter aquelas pessoas interessadas que o projeto dê errado. Nós não podemos esquecer que toda empresa tem pessoas que querem o sucesso do projeto e vão fazer de tudo para que o projeto dê certo, mas também existem aquelas pessoas que têm interesse que o projeto não dê certo, porque elas vão ser afetadas pelo projeto, ou vão ser prejudicadas, ou acham que vão ser prejudicadas no projeto. Então, essa questão ela é muito importante, nós não podemos esquecer desses fatores. Então, os stakeholders, né, ela afeta o projeto, e cabe ao gestor do projeto, né, identificar esses stakeholders, e principalmente os stakeholders, né, que não têm interesse negativo no projeto, porque vai afetar o projeto de maneira geral. Então, é um fator importante no sucesso do projeto, e o gerente de projeto ele realmente vai ter que saber lidar com essa situação. Estrutura organizacional e influências no projeto. Como nós falamos, a estrutura organizacional das empresas tem uma influência. Então tem aquela estrutura funcional que é a mais conhecida nossa, né? Então aquela empresa funcionalmente, setor de contas a pagar, contas a receber, né? Que não está preparada para um projeto. E quando tem um projeto, pega pessoas de algumas áreas, monta uma equipe para conduzir um projeto. Nós temos também a estrutura matricial, ou seja, aquela mista, né? Que tem parte para o projeto e a parte funcional. Nós temos também a estrutura por projeto, ou seja, aquela estrutura onde que a empresa, quando vende um produto, tem um projeto. E ela monta a equipe de projeto para que ela venda. Por exemplo, vou dar o exemplo da Embraer. A Embraer é uma empresa que vende aviões. Ou seja, cada pedido que ela vende, ela monta a equipe para atender aquele pedido. Então é uma estrutura por projeto. Ela tem uma equipe, né, desde a parte de suprimento, compra, desenvolvedor, a parte de fábrica, para aquele projeto. Então é assim que funciona. Mas o que nós mais temos é a estrutura funcional. É aquela contas a pagar, contas a receber, né? Compras, vendas, produção, né? Funcionalmente. A empresa foi desenvolvida e de repente ela recebe um projeto lá qualquer, né? Então ela não está preparada. Então nós temos que conhecer essa estrutura. Cada estrutura tem uma questão importante. Se a estrutura é por projeto, a chance de dar certo é muito maior. Na estrutura funcional, onde você vai estar retirando pessoas das áreas para aquele projeto, isso acaba sendo um complicador, porque as pessoas já têm uma responsabilidade funcionalmente na empresa. De repente ela ganha uma outra responsabilidade para aquele projeto. E aí pode chegar uma hora de conflito, né? Quer dizer, o meu tempo não aumentou, meu tempo é o mesmo. Só que eu tenho que desenvolver duas coisas. Ela pode dar prioridade para a estrutura funcional e ao invés da prioridade para a estrutura para o projeto. E pode comprometer o projeto. Então, a estrutura organizacional da empresa ela acaba influenciando o projeto, particularmente na equipe, né, que está sendo montada. Cabe a você identificar isso, gerenciar, negociar, para que as pessoas envolvidas no projeto, ela, embora tenha outras responsabilidades na organização da empresa, ela acabe não afetando, não comprometendo o sucesso do projeto. Então é um fator importante também que o gerente de projeto tem que ter e acaba influenciando ou não, né, o sucesso do projeto. Bom, processo de gerência de gerenciamento de projeto. Então nós temos basicamente, né, dentro daquele conceito de administração que nós falamos no começo, 5 processos, né? Nós temos primeiro, e a gente vai ver com detalhes no próximo vídeo. Então, processo de planejamento. Então é aquele processo que nós planejamos, ou seja, nada é feito sem o planejamento. Então, uma vez que eu fiz o planejamento, eu vou para a execução, ou seja, eu vou executar de acordo com o meu planejamento. Antes de eu fazer o planejamento, eu tenho o processo que eu chamo de iniciação ou inicialização. Ou seja, eu tenho certeza que eu vou ter um projeto para fazer. Tem todos os recursos alocados, ou seja, já assinado, já existe o contrato, ou seja, o projeto já está viabilizado. Então, com base nesse fator, né, isso é muito importante, porque às vezes você começa um projeto e o projeto nem está, os recursos estão alocados, o projeto não é viável ainda e depois pode afetar
os demais processos do projeto. Então é muito importante aqui no início, está tudo acertado. Vai desenvolver o projeto, os recursos estão desenvolvidos. Uma vez que isso está pronto, aí eu tenho o planejamento. Né? Então eu vou planejar tudo aquele projeto para desenvolver. Todas aquelas 9 áreas que nós falamos. Uma vez que eu tenho isso planejado, aí eu vou para a fase de execução. Eu vou executar de acordo com o que eu planejei. Né? Então, eu vou fazer exatamente. Eu sei o caminho que eu vou seguir, eu vou executar. Então, uma vez que eu estou executando, eu preciso saber. Para mim saber se eu estou executando de acordo com o planejado, eu tenho os processos de monitoramento e controle. Para mim saber se eu estou executando de acordo com o planejado. E, finalmente, eu tenho o processo de encerramento. Ou seja, encerrou, eu vou entregar uma fase, um produto do projeto. Então, aí volta de novo para a nova fase, um novo projeto. De novo planejamento, na execução e vai por aí fora. Uma coisa importante também, se no monitoramento eu identifico que não está de acordo com o planejado, eu faço o replanejamento. E aí volto a executar, volto a monitorar, né, e vai por aí fora. Então são processos que nós vamos trabalhar agora ao longo das próximas transparências, dos próximos vídeos. Né? Então são processos muito importantes para o gestor do projeto. E a gente vai ver com detalhes. E finalmente nós temos a conclusão. Bom, o que é importante aqui nesse primeiro vídeo é o quê? Que para você ser um gerente de projeto, não é qualquer um. Antigamente qualquer um podia ser um gestor do projeto. Mas em função da complexidade dos projetos, em função da dificuldade dos projetos, se exige o quê? Cada vez mais profissionais. Quer dizer, o gestor do projeto hoje é uma das profissões muito boas do mercado, mas se exigem profissionais especializados, profissionais com experiência, profissionais certificados. E para que ocorra isso, ele tem que ter essa gama de conhecimento que nós temos, essa visão nesse momento. Então é uma profissão que eu recomendo fortemente, né, para todo mundo, mas é muito importante a experiência e a formação para o gestor do projeto. Por isso é só e até a próxima. Até a próxima.